gente! Espero que vocês estejam bem. Continuando com as nossas resoluções da Santa Casa 2023. Batendo o olho nessa questão, a gente tem o desenho de um pêndulo e a gente tem um gráfico de energia em função de posição. E as alternativas falam sobre tipos de energia. Então, já saibam que esse é um exercício claramente sobre energias. E aí a gente vai analisar e eu quero convidar você a ficar até o final, porque eu vou mostrar um simulador muito legal para a gente visualizar isso na prática. A questão fala que a figura representa um pêndulo simples que oscila em um plano vertical entre os pontos X e Z, passando por Y, um ponto mais baixo de sua trajetória, ou ponto mais baixo de sua trajetória. Aí tem o desenho, né, representando isso. Então, o pêndulo parte desse ponto X, que está um pouquinho inclinado em relação à vertical. Aí a gente imagina ele passando pelo Y, que está lá embaixo, e indo até o Z, que seria o final, para ele recomeçar o movimento para o outro lado. Aí vem o gráfico. Ele fala que no gráfico estão representadas as energias potencial gravitacional, cinética e mecânica desse pêndulo, em função de sua posição e em relação ao nível do ponto Y. E aí o gráfico tem 3 linhas diferentes. Uma linha vermelha, que está horizontal lá, bem alta, e 2 linhas curvadas, parecem parábolas. Uma delas começa no zero, que é a azul. Ela começa no zero no ponto X, aí ela vai aumentando até chegar no ponto Y, depois ela começa a diminuir até chegar no ponto Z. É como se fosse uma carinha triste. E depois a gente tem uma carinha feliz que faz o contrário. Ela começa lá do mais alto, que inclusive esse ponto mais alto que eu tô falando é exatamente onde estava a linha vermelha. Então essa linha, que agora é a marrom, ela começa do mais alto lá, igualzinho com o vermelho, no ponto X, daí ela vai diminuindo até chegar no zero, lá no Y, e depois ela começa a aumentar de novo, até chegar lá no vermelhinho de novo, no ponto Z. Acho que deu para entender o que está acontecendo no gráfico. E aí vocês já imaginam também o que isso significa na realidade, né? E aí ele quer que a gente despreze as forças dissipativas e ele quer saber o que significa cada uma dessas linhas. Primeiro a azul, depois a marrom e por fim a vermelha. Ele quer saber quais energias são. As opções são potencial gravitacional, mecânica e cinética. E aí a gente quer saber a ordem, né? A azul é qual tipo? A vermelha é qual tipo? E a marrom é qual tipo? Respectivamente, quer dizer que ele quer na ordem. Então, primeiro azul, depois marrom, depois vermelho. Mas vamos analisar. O que significam todas essas energias? Primeiro de tudo, né? Energia potencial gravitacional é aquela que está relacionada com uma diferença de altura. Então, tem energia potencial gravitacional sempre que a gente tem uma massa sob a ação de uma aceleração da gravidade em uma determinada altura em relação a um nível de referência. E ele falou que esse nível de referência para o gráfico seria o ponto Y. O que significa isso? O ponto Y corresponde à energia potencial gravitacional zero, ele é a referência. Todas as energias potenciais gravitacionais são medidas em relação a ele, todas as alturas são medidas em relação a ele. E isso é reforçado, inclusive, por aquela partezinha ali de cima do enunciado. Ele falou que o Y é o ponto mais baixo da trajetória. Então, isso já diz muita coisa pra gente, né? Além disso, o que mais que a gente sabe? Energia cinética tem a ver com velocidade. Então, toda vez que a gente tem uma massa se movimentando, né, sob a ação de uma velocidade, não é um jeito bom de falar isso, mas é um jeito de a gente imaginar isso, vai existir uma energia cinética. E a energia mecânica nada mais é do que a soma dessas duas energias. Então, a energia potencial somada com a energia cinética, a gente tem a energia mecânica. E a gente sabe que sem a ação de forças dissipativas, que ele mandou a gente desprezar, então não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada acontecendo aí, essa energia mecânica é constante, a gente tem um sistema conservativo. Sendo essa energia mecânica constante, a gente já sabe que a linha constante, que era a linha horizontal ali das energias, que é a linha vermelha, vai ser a energia mecânica. Então, a gente já sabe que a linha vermelha é a energia mecânica. Além disso, a gente já pode pensar que o ponto mais baixo de sua trajetória era o Y e ele corresponde à menor energia potencial gravitacional. Então, o que vai chegar no zero, a linha que chegava no zero no Y, corresponde à energia potencial gravitacional, que é a marronzinha. Então, a marronzinha ali, ó, que eu circulei no gráfico, corresponde à energia potencial gravitacional. E, por fim, a única que sobrou é a azulzinha para ser a energia cinética, o que faz muito sentido, porque no ponto X eu estou soltando o pêndulo, ele estava parado ali. E aí, conforme ele vai descendo em direção ao Y, a velocidade dele vai aumentando, até que ele atinja a maior velocidade possível no Y, porque a partir do Y ele começa a subir de novo e ele começa a ser freado pela gravidade. Então, ele vai diminuindo a velocidade a partir do Y até que ele chega no Z, que é o ponto mais alto que ele consegue ir, e ele para de novo para recomeçar o movimento. Então, no X e no Z, ele está parado, a energia cinética é zero, mas a energia potencial é máxima. E no ponto Y é onde ele tem a menor energia potencial gravitacional e, portanto, a maior energia cinética, dado que a soma das duas é constante.
E aí a gente já sabe a nossa resposta, mas eu ainda não vou mostrar a alternativa, porque vamos lá para o simuladorzinho para vocês verem isso na prática, bonitinho. O link é esse aqui, eu vou deixar ele lá na descrição também para vocês clicarem se vocês quiserem, mas vamos para lá. Clicando no link, vocês vêm para essa página aqui, que é um simulador do FET. Não sei se vocês conhecem o FET, tem um monte de simuladores aqui, eu uso com frequência aqui no canal. Mas a gente vai clicar no Play, tem ali no meio, funciona no celular também. E aí ele vai carregar, e a gente tem várias possibilidades aqui de coisas para ver, né? Mas eu quero que vocês cliquem nesse momento, nesse do meio aqui, que chama energia. E aí ele vai abrir um pêndulo, parecido com o que a gente tinha no exercício. Deixa eu ver onde eu atrapalho menos. Vou ficar aqui em cima, para não atrapalhar tanto. Aqui do meu lado esquerdo, a gente tem um gráfico de energias. Em verde, a gente tem energia cinética, em azul, a gente tem energia potencial. Em vermelho, a gente tem uma energia térmica. E em preto, a gente tem uma energia total, que seria energia mecânica. Ou total, na verdade, porque ele vai considerar a térmica nessa total também. Mas a gente consegue regular vários padrões aqui. A gente consegue escolher o tamanho do fio, então eu posso aumentar ou diminuir, e aí dependendo do que eu quero analisar, isso vai ser útil. Eu posso aumentar ou diminuir a massa, então também pode ser útil. Eu vou deixar um tanto médio assim aqui, porque isso não vai importar pra gente agora. Vou deixar meio grandinho. A gente consegue mudar a gravidade, que também é bem interessante dependendo do que a gente quer fazer. Inclusive tem uma gravidade desconhecida aqui, planeta X, e aí você pode tentar descobrir o valor dela, é divertido. E por fim, a gente consegue regular o atrito, colocando desde 0 até o máximo. Eu vou colocar 0, porque é o que a gente tem no exercício. E aí, o que a gente consegue fazer de legal? Aqui embaixo a gente consegue trocar para 2 pêndulos, caso você queira comparar o que acontece com um e o que acontece com o outro, mas não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora é pensar no gráfico. A gente vai ver aquele gráfico anterior em movimento, ali, acontecendo em tempo real, digamos assim. Porque aquele gráfico, ele representava as energias em função das posições. Aqui a gente vai ter um gráfico de coluninhas, que vai mudar de tamanho conforme o pêndulo muda de posição. Então percebam o seguinte, primeiro de tudo eu vou apertar pause, que é como se o tempo não estivesse passando, para eu escolher um tanto ali de ângulo, né? O tanto que eu vou deslocar o bloquinho aí em relação à vertical. E aí vocês percebam que conforme eu desloco mais da vertical, maior vai ficar a minha energia potencial gravitacional ali, ó. A barrinha da energia vai ficar maior ainda, quanto maior for a altura que eu for soltar. Eu vou escolher um tanto aqui, tipo 40 graus, sei lá. Não, vamos pôr um pouquinho mais. 50 graus, é um bom número. O tempo está pausado, por isso que eu deixei ele parado ali, ele não caiu. Mas se eu apertar play, o tempo vai começar a passar. E eu posso escolher se eu quero que o tempo passe normalmente ou de forma lenta. Eu vou escolher ele passar normalmente para vocês verem primeiro o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer? A gente já sabe, né? O pêndulo vai cair, vai diminuir a altura. Ele tá preso lá em cima, então ele não cai totalmente, né? Mas ele vai fazer um movimento oscilatório, passando desde esse ponto mais alto que ele tá, até o ponto mais baixo lá na reta vertical. Depois ele começa a subir freando outra vez. Então, que transformação de energia a gente vai ter? A energia potencial se transforma em cinética nesse meio do caminho. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Vou apertar play no normal, depois a gente põe no lento. Então percebe que conforme ele está descendo, é difícil perceber no rápido, né? Mas o que vocês conseguem perceber é que a energia potencial e a energia cinética estão se alternando. Uma aumenta, a outra diminui, uma aumenta, a outra diminui. E isso é refletido na energia total? Não, a energia total continua sendo a mesma. O que muda é o tipo dessa energia total que está rolando aí nesse nosso pêndulo. Vou colocar no lento para vocês conseguirem ver melhor, ó. Chegou na altura máxima, a energia total é toda potencial. Conforme ele desce, a energia total vai diminuindo de ser potencial e vai aumentando de ser cinética. Até que ele chega ali no meinho, em que ele está na menor altura e a energia total é toda cinética, porque toda energia potencial se transforma em cinética. Mas isso é contínuo, né? Isso vai acontecendo ao longo do caminho que o pêndulo está fazendo. Inclusive eu estou na frente aqui, mas vocês estão entendendo a ideia, né? Ok. Então, isso é o que acontece no nosso exercício, só que em câmera lenta e em tempo real. Basicamente, essa é a ideia. Nesse caso, como eu não considerei atrito, isso que ele está chamando de energia total é a própria energia mecânica que a gente estava tratando no exercício. Então, ela se mantém constante porque a soma das duas se mantém sempre a mesma. O que acontece se eu colocar atrito? Vamos lá. Eu vou voltar para o normal. Continuo sem atrito, tá tudo acontecendo normalmente. Ele ia ficar assim para sempre, se realmente existisse alguma coisa sem atrito. Mas, e se eu colocar o atrito? Se eu colocar o atrito, vou colocar no máximo já para ser chocante. Boa parte dessa energia vai se transformando em energia térmica. E a energia térmica é uma energia perdida, né? Ela não faz parte da energia mecânica. Então, a energia mecânica iria diminuindo conforme o movimento fosse acontecendo, até que ela se perdesse completamente para a térmica, né? O pêndulo não poderia usar mais aquilo, ia para o ambiente e o pêndulo para. Perceberam que ele parou?
Então, eu vou pôr em câmera lenta a mesma coisa agora. Vamos lá, de novo, ó. 40 graus, vou soltar. Tá descendo, tá se transformando em energia cinética, só que aí ele já não sobe mais a mesma coisa, ó, porque uma parte da energia mecânica já foi perdida. E aí ele desce, já não desce mais a mesma coisa pro outro lado, a energia cinética ele já tá devagarzíssimo, porque tá sendo perdida a energia mecânica que ele tinha. Então, caso a gente tivesse um sistema não conservativo e tivesse atrito igual tem nesse agora, aí a energia mecânica total já não ia ser aquela retinha horizontal bonitinha, ela ia ser alguma coisa diminuindo. E aí toda a nossa análise ia ter que ser um pouco diferente e todo o gráfico que estava representado lá com certeza também seria bem diferente. Vamos voltar lá então para a gente marcar a nossa resposta. Voltando aqui para o exercício, então, para finalizar, né, a gente ainda precisa achar a alternativa, mas é só analisar o que a gente tinha, lembrando que a energia mecânica era a linha vermelha, a potencial gravitacional marrom e a cinética azul, e a gente tem que basicamente colocar na ordem agora, né, porque ele queria primeiro a azul, então a primeira parte da nossa resposta tem que ser cinética, e aí pode ser só a letra C ou a letra E. A segunda parte da nossa resposta é marrom, que é a potencial gravitacional, e a gente já sabe que a nossa alternativa certa é a letra C, porque a última parte é vermelha, que é a energia mecânica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o simulador valeu vocês se inscreverem aqui no canal para vocês verem novas resoluções assim diferenciadas, com várias coisas para vocês refletirem depois, e que com certeza vai ajudar vocês a resolverem outros exercícios semelhantes a esse. E deixem o joinha antes de ir embora, obviamente, né? Além de se inscrever no canal. E continuem acompanhando, porque daqui a pouco a gente volta com o próximo exercício da Santa Casa 2023. Tchau, tchau. Se cuidem.